Glória a Deus. Benção, Betinho. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Pastor Edson, aqui na frente, por favor. Antes de passar a palavra aqui ao pastor Edson, irmãos, nós estamos já com as camisas aqui, ó, tem alguns que já estão com ela aí, tá? Já estão ali à venda, tá certo? Pessoal que alguns já encomendaram, é só pegar lá, o Juarez está com a relação, tá? Quem não tinha encomendado, pode ir lá comprar. Nós temos fizemos um pedido grande, então é só lá pegar no seu tamanho, tem vários tamanhos ali, tá? Acerta lá que o Juarez está em condições de passar ali para os irmãos, tá bom? É uma bênção ter o pastor Edson aqui conosco. Eu e o pastor Edson temos muitos assuntos bastante em comum, né? Quando a gente senta para conversar, a conversa vai longe, reportando os tempos da caserna, ele na Marinha, eu no Exército. Então é sempre uma satisfação a gente poder estar junto. Agradeço, pastor, mais uma vez estar aqui conosco, tá bom? Vamos orar aqui, meus irmãos. Estenda a sua mão aqui, vamos orar pelo pastor, pedir a bênção do Senhor. Deus e Pai, nós agradecemos pela vida do teu filho, Senhor. Te louvamos porque o Senhor tem dado provas do seu amor por ele, guardado, guiado nas tuas mãos no caminho, Senhor. Te louvamos e pedimos que a tua bênção, a tua unção, a graça do Senhor seja sobre ele nesta ministração, que seja a mensagem do teu coração, ó Deus, passando por ele e chegando até nós, conforme o teu desejo. Oramos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, pastor. Obrigado ao nosso irmão Gerson aí pelo convite, pastor Marcílio também. Permitiu, senão eu não viria, né? Mas antes de falar, irmãos, eu queria... Há algo no meu coração já há muitos e muitos anos que eu quero falar para os homens, ainda não consegui falar. Interessante, não houve oportunidade. Próstata. Oi? Está muito baixo? Melhorou? Então, há muitos anos que eu tento falar para os homens, mas eu não consegui até hoje. Hoje eu vou conseguir falar. Próstata. No ano de 2011, eu fiz uma cirurgia de câncer de próstata. E o meu PSA era baixinho. Para a minha idade na época, 60 anos, era baixinho o PSA. E o médico achou estranho e tal. Eu falei, doutor, para a minha idade, tranquilo. Aí... E a cada mês, a cada semestre, subia um pouquinho. E quando eu fiz a biópsia para operar, meu PSA era 2, 60 anos de idade, tem médicos aqui, eu sei que tem um que eu já falei com ele ali. Não é tão alto. E ele riscou aquele índice que tem lá e disse, esquece isso aqui, rapaz, vamos fazer uma biópsia. E na biópsia, então, eles tiram 12 fragmentozinhos da próstata, né? E umzinho deu maligno, índice 6. Então, não brinquem, a coisa é séria. Tá? Se esse médico fosse levando no banho-maria, dando remédio para reduzir o PSA, que às vezes acontece, já tinha embarcado. Né? Então, operei, tirei. Para os irmãos terem uma ideia, no toque, o médico não sentia nada, textura normal, não sentia nódulo nenhum. A ecografia endorretal também não mostrou nada. Né? Nada. Mas a biópsia mostrou, e quando ela foi para a biópsia, né, a peça inteira, a próstata, estava começando ali 2 nódulozinhos. Então, não brinquem com isso, não tenham preconceito. Vai fazer 12 anos que eu já passei por isso, não fiz quimioterapia, não fiz radioterapia, então não brinquem. Sejam disciplinados quanto a isso, o assunto é disciplina, né? Sejam disciplinados, vão regularmente. Eu comecei a ir ao médico aos 45 anos, e uma vez por ano. Aos 55 anos, o médico disse, Edson, agora a cada 6 meses. E eu estava lá. Aí pegou. Quando você procura, você acha e trata. Quando você não vai ao médico, a doença te acha e, às vezes, não dá tempo de tratar. Então, não brinquem com isso.
não é? Está ali o Vinícius, está sofrendo lá com o papai, é coisa séria, e outros casos aí que nós sabemos. Então, não brinque, não tenha preconceito. Você é homem, você sabe que é homem, isso não importa. Pior é a mulher se expõe naqueles exames. Não, tranquilo. Então, não tenham medo, não brinquem, que a coisa é séria. Então, o irmão Gerson pediu que eu falasse sobre disciplina. Quando ele falou de disciplina, eu já pensei em quartel, já tomei a posição de sentido, já me enquadrei, não é? Eu fico na maior dificuldade com o irmão Gerson, porque ele foi coronel e eu fui praça, fui sub, não é? Subdesenvolvido, subnutrido, tudo isso. E quando eu chego perto, eu não sei se eu dou continência, o que eu faço, eu fico meio... Ele e o Eduardo Colasso também. Mas ele pediu para falar sobre disciplina. Eu gosto de pregar, eu não sou muito de palestra, PowerPoint, não é muito a minha área, pastor Marcílio. Eu gosto de pregar, mas vou tentar. Não é? Até botei ali todo mundo perfilado, batendo continência para ele, eu devo estar ali, perfilado para ele também nessa... Eu tive a honra de pregar quando ele foi para a reserva, né? Ele chamou os generais para pagar 10 com ele, tinham 10 generais lá embaixo, aí eu não fui, né? Aí eu falei, não vou aguentar, não desci, né? Não paguei. Mas eu queria que colocasse primeiro aí o texto bíblico em que Paulo vai nos falar sobre disciplina. Isso, eu não estou conseguindo ler, meu óculos amassou e está tudo desvirtuado. Então, leiam comigo ali, aquele texto de Paulo ali, como diz ali, vamos lá. Não sabeis vós que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois assim eu corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Paulo se baseia nesse texto olhando para as Olimpíadas, né? Lá em Atenas, na Grécia, naquela época. Os esportistas, os corredores. O atleta, de tudo ele se abstém para manter a sua performance. Tem que se abster, não é? Tem que cortar a carboidrato. Tinha um jogador aqui no Brasil, esqueço o nome dele, ele era gordinho, ele comia 2 pacotes dessas bolachinhas. Walter. E jogava muito. Acho que quando emagreceu ele ficou ruim. Porque ele tinha uma capacidade tremenda, era uma briga com ele, né? Ele era indisciplinado. Romário, esses dias perguntaram sobre ele por que ele faltava aos treinos. Ele disse, eu não faltava aos treinos. Eu só dizia o seguinte, olha, eu não consigo acordar cedo, porque eu só durmo tarde. Mas deixa que eu resolvo. Mas sempre foi indisciplinado. Outro dia perguntaram para ele, quem é melhor, você, Ronaldo ou Messi? Ele disse, dentro da área sou eu. O jeitão daquele do Romário, né? Espero que como senador ele seja tão bom quanto foi como jogador, né? Disciplina. O que é disciplina? Acho que tem o que é disciplina? É obediência, não é? Ao conjunto de regras e normas que são estabelecidas por determinado grupo. Você está numa empresa, tem regras, tem ordens, tem normas, e você tem que obedecer. A igreja tem regras, tem normas, o estatuto da igreja fala sobre isso, e tem que cumprir, tem que obedecer, senão é disciplinado. Não é, pastor Marcílio? Já aconteceu isso contigo? Não, de disciplinarmos alguém? Já, nós não, graças a Deus não, né? Mas por quê? Se tornou indisciplinado. Né? A Bíblia diz que não pode fazer isso, aí faz, não pode aquilo. Até poder pode, só não deve, né? Paulo diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Mas a disciplina é isso, é obediência a conjunto de regras, de normas, de leis.
E, para nós também, a parte de baixo diz, também pode se referir ao cumprimento de responsabilidades específicas de cada pessoa. No caso do quartel, nós obedecemos ao regulamento e tantas outras coisas que tem lá dentro, né? E também aquilo que nós temos como valor para a nossa vida, que cremos que temos que ter disciplina. Não é? Por que existe o militar fortão, gordão e o magrinho? Eu tinha colega que, na hora do almoço, meu pai disse, ele não tinha disciplina. Eu até brigava às vezes. No meu tempo, hoje a coisa está difícil. Hoje eu estive recentemente lá numa cerimônia e a coisa está ruim a beça. No meu tempo era comida mesmo. E quando pegava uma coxa de frango, vinha a coxa e aquela lateral da coxa. Quase meio frango assim. E um dia um colega pegou 2 pedaços daquele. Eu falei, não vai comer. Aí eu sentei próximo dele. Aí, pá, comeu um, aí beliscou o outro, e eu falei, come. O quê? Eu falei, come o outro também. Você não pegou 2? Sabia que não ia comer? Disciplina. Ah, mas agora, eu falei, agora come. Vai jogar fora, rapaz. Aí é gordão, não que os mais afortunados como eu, né, não tenha disciplina. Mas o atleta, ele precisa. O militar precisa ter uma performance. A compleição física, né? Eu lembro desse termo, compleição física. Quando alguém era avaliado, tinha esse item lá, né? Compleição física. Eu tinha um colega que ele era magérrimo. Ele era tão magro, não porque não comia, era a natureza, mas tão magro, que um dia o capitão falou assim, vem cá, o que eu coloco aqui sobre o nome dele? Era Rufon, começa por aí. Era Rufon, Sentifon, o outro irmão, confusão danada. Baigon, tudo da mesma família. O que eu coloco sobre o Rufon? Falei, olha, não sei, o cara é magro demais, rapaz. O que eu ponho na compleição física dele? Falei, não sei, capitão. O senhor é capitão, se vira aí, eu não sei. Era magro demais. Não que ele fosse indisciplinado, era a natureza dele ali no caso, né? Mas a disciplina também se refere ao cumprimento de responsabilidades, de valores que eu preciso ter na minha vida, no meu dia a dia. E individualmente, como homens, nós precisamos ter a famosa autodisciplina. Eu vou ser bem rápido. A autodisciplina. O militar tem autodisciplina, não precisa mandar ele cortar cabelo, não precisa mandar ele fazer isso, fazer aquilo outro. O homem, de um modo geral, que é disciplinado, que é consciente, ele não precisa ser obrigado a fazer nada, porque ele é disciplinado. Né? A esposa não precisa ele trocar a lâmpada, mas já tem 6 meses que eu te pedi, mas eu vou trocar. Não precisa. Ele vai trocar automaticamente, não é? Com disciplina, meus irmãos, nós conseguimos fazer tudo durante um tempo, durante um dia, durante uma semana. O indisciplinado ele não consegue, ele se perde no meio do tempo e dos afazeres. O disciplinado não, ele consegue trabalhar com o seu tempo, com as oportunidades e realizar tudo aquilo que precisa no tempo que ele tem a sua disponibilidade. D.L. Moody disse o seguinte, se quer que um homem faça alguma coisa para você, peça a um homem ocupado. Já perceberam isso? Se o cara já está à toa, porque ele não quer fazer mesmo. Né? Ele queria 1 hora a mais para descansar mais. Então, a disciplina, você consegue realizar tudo o que precisa, dentro do tempo que tem, se dedicar a Deus, nosso caso, que eu quero enfocar, a família e a finanças. Eu quero abordar isso essas 3 coisas. O que pode me impedir de ser uma pessoa indisciplinada? Em alguma área da vida. Distrações, procrastinação.
A procrastinação é uma indisciplina tremenda. A gente vai empurrando para amanhã, empurrando para amanhã. Aí quando chega na última hora, é aquela coisa, é coisa de brasileiro. O aluno vai fazer o vestibular, vai lá fazer o Enem, e ele enrola, e chega na porta do colégio para fazer a prova, fechou a porta. Com relação ao horário, eu sou hiperdisciplinado, até canso. Minha turma, não. Minha turma, meu Deus do céu, se eu tenho que estar aqui às 7, 5h30 eu já estou de banho tomado, já estou arrumado. Outro dia eu tinha uma consulta com anestesista, 8h30. Que hora que eu cheguei lá no ambulatório, no hospital? 7h30. Falou, sei que eu estou muito adiantado, mas é coisa minha, só tenho toque. Que hora que ela me chamou? 7h40. Falei, doutora, está adiantado. Não, os outros não vieram, só veio o senhor. Então, já ganhei o dia. Já ganhei o dia. Deixou para a última hora, pega. Em cima da hora, nem é mais hora. Não é? Nem é mais hora. Então, distrações. Você tem que ser disciplinado com aquilo que te passaram como responsabilidade. Você não pode deixar para depois, deixar para amanhã. Preguiça é outra indisciplina tremenda na nossa vida. Eu tinha um colega de quartel de trabalho, meu pai do céu, pegava tudo para o Duarte. E um dia nós tínhamos uma amostra de camuflado, e eu no dia anterior, já tudo arrumadinho, já deixei o coturno, né? Lá no Rio chama de boot, né? Engraxadinho, bonitinho, tal. E quando eu cheguei, me vesti, quando eu procurei o coturno, cadê meu coturno? Falei, cadê meu coturno? Falei, aí, plantão, alguém mexeu? Ah, eu vi o sargento fulano pegando. Duarte. Eu fiquei no alojamento, correndo o risco de chegar um oficial ali e me prender, porque a formatura estava acontecendo, porque ele era indisciplinado em tudo. Tudo pegava para ele. Não sabia que tinha uma amostra? Por que com antecedência não preparou o calçado dele, a roupa dele? Falta de prioridade é outra indisciplina muito grande que nós temos que ter cuidado. Como é difícil nós lidarmos com emergências, urgências e prioridades. Desses três, o importante é a prioridade. E às vezes nós ficamos mais focados nas urgências, não naquilo que é importante. A gente vai para resolver um problema, quando na verdade a prioridade deve ser algo muito forte na nossa mente. A minha esposa reclamava de mim, eu aprendi a ser crente errado e pastor errado. Eu já falei isso para o pastor Marcílio várias vezes. Os meus pastores me ensinaram assim: Deus, igreja, família, trabalho. Eles invertiam. Deus, família, igreja. Então a esposa acabava não sendo prioridade. Mesmo chegando em Curitiba, às vezes ela ligava, olha, eu estou precisando de você agora. Ah, não posso, estou com a agenda cheia. Oi? Falta 10 minutos? Ah, tá. Então deixa eu correr. Deixa eu correr. Então, falta de objetivo, prioridade, falta de objetivo. Outra coisa tremenda, irmãos, a inconstância. A inconstância. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e instável em tudo que faz. Se você for inconstante, você não consegue. Tem num vídeo anterior ali, num slide anterior, que aparece uma menina debruçada sobre uns livros e um atleta. O disciplinado, quando está fazendo o pré-vestibular, ele esquece as saídas com os amigos. Ele mergulha nos livros, esquece as baladas, as festinhas, até o culto jovem aqui, né, para estudar. E o desportista lá.
para poder ter uma performance. Aí eu começo a falar para os irmãos disciplinas para uma vida vitoriosa na vida de um homem. Primeira coisa, a oração. Será que nós somos disciplinados na oração? A mensagem de domingo foi muito boa, muito gostosa. É difícil. A coisa mais difícil na vida de um cristão é orar, sabiam? Não é fácil orar, não. Ter uma vida de oração é difícil. Ler a Bíblia é até fácil. Disciplina. Você tem que subjugar a tua vontade à vontade de Deus, sabendo que Ele é prioridade, que é de suma importância a comunhão com Ele, a caminhada com Ele. E Jesus disse, entra no teu quarto, tranca a tua porta, vai lá, bota a tua cara no pó, teu joelho no chão. Eu aprendi a orar com meu pai. Eu acordava de madrugada, Rio de Janeiro, muito calor, né? É aquele trânsito dentro de casa, um está indo, está voltando à geladeira, o outro está indo. E eu via papai ajoelhado lá, com o rosto no chão, coisa gostosa. Disciplinado para orar. A vida de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. Era prioridade para Daniel. Ainda se voltava para Jerusalém. 3 vezes ao dia. Outra coisa importante na vida do crente é as Escrituras. Eu preciso ser disciplinado com a leitura da Bíblia, senão não leio. Ler aleatoriamente, assim, abrir e ler, você não vai conseguir aprender nada. Até pode acontecer. Deus fala de qualquer maneira, do modo que Ele quiser nos falar. Mas é importante ter disciplina na leitura da Bíblia. Não entendeu? Leia de novo. Continue lendo, vai vendo o capítulo anterior, vai acompanhando. Marque um horário bom. Nós temos a devocional, e sempre eu coloco de madrugada, quando eu acordo, geralmente. Aí eu acordo, já faço a minha devocional, já coloco no grupo. Mas temos que ter disciplina, senão nós não chegamos a lugar nenhum. Quanto às Escrituras, Davi diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Davi era disciplinado. Ele meditava dia e noite, diz ele no Salmo 23, na lei do Senhor, que é a palavra, que é a Bíblia. Irmãos, sem uma vida disciplinada espiritualmente, nós não crescemos. Nós vivemos um tempo de ignorância bíblica muito grande, me perdoem falar isso. Ninguém sabe nada da Bíblia. Antigamente, na escola bíblica, nós líamos a Bíblia toda a cada 5 anos. Estudávamos a Bíblia toda a cada 5 anos. Tinha perguntas bíblicas, não é? A minha filha, com os 10 aninhos, a Gisele sabia umas 500 perguntas bíblicas. Mais do que o pai. Mais do que o pai. Sejam disciplinados, irmãos, com a Bíblia. Sejamos disciplinados com a Bíblia, com a oração. Precisamos. Comunhão. Tenha disciplina. O Legacy é 18h30, te faz bem? Esteja aqui. Reserve esse horário. Se você ficar assim, eu não sei, já viu que você não vai. Se você colocar no coração, eu sou assim, por exemplo. Não, nesse negócio eu vou. Se eu disser assim no dia, eu vou pensar, já sei que não vou. Coloque sempre na sua agenda. Ponha seu compromisso, ponha o Legacy como prioridade. Discipline esse horário. Abstenha-se de outras coisas. Ainda que a dona Maria brigue em casa, chegou essa hora, mas venha assim mesmo. Elas brigam, né? Se você veio ou não veio, ela vai reclamar, então. Mas você veio, Se não foi, é porque devia ter vindo. Se veio, porque chegou muito tarde. Mas a gente vai assim mesmo. É disciplina, não é? A adoração, adorar a Deus. Reserve um tempo para adoração. Tudo, irmãos, é disciplina. E nós, como homens, pai de família, esposo, avô, precisamos mostrar que somos disciplinados. Meu pai era um homem sem cultura. Meu pai só sabia assinar o nome e fazer contas. Mas era disciplinado. E ganhou muito dinheiro. Muito dinheiro. Disciplinado.
no comer, no beber, em tudo o papai era disciplinado. O filho já não foi tanto, mas o pai foi. Outra coisa importante, família. Nós temos, irmãos, que colocar como prioridade a família, o cônjuge. O cônjuge. Porque os filhos se casam, vão viver a vida deles, mas a esposa continua. É igual o trabalho. Eu era muito militarizado, sempre fui, muita coisa ali. Tá. Aí um dia um suboficial me chamou e disse, Edson, eles chamam de crente de marinha. Quando o cara é muito ali, é crente de marinha. Embora, não, se bem que eu não era marinheiro. Eu sou da marinha, mas não era marinheiro. Ele disse, Edson, a marinha é uma instituição permanente. Eu falei, e daí? Daí que a hora que você morrer, morreu. A hora que você se aposentar, se aposentou. Mas a tua mulher e teus filhos não. Se você morrer, para a marinha não faz falta. Para tua mulher e teus filhos faz. Principalmente para tua esposa. A não ser que ela case de novo, né? Prioridade. Esposa é prioridade. Aí eu coloquei um texto bíblico ali, né? Então Eucana, seu marido lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está tão mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha só. Que importância que ele deu para Ana. E o texto diz mais, diz que anualmente eles iam lá em Jerusalém para a adoração. Ele ia com Ana, que era estéril, e levava a Penina, que era a outra esposa, concubina, que tinha filhos, e dava porções para cada filho, para cada mulher. Mas para Ana era uma porção dobrada. Ele amava, ele cuidava. Na verdade, o amor dele, a paixão dele era Ana. E depois o Senhor abençoou e ela teve filhos, né? Ela teve filhos. Discipline-se para colocar a esposa como prioridade. Eu aprendi. Outro dia a esposa ligou, eu estava com a agenda cheia, ela disse, Edson, não estou bem, por favor, venha. Aí eu, Ellen, preciso desmarcar toda a agenda, minha filha. Tem uma prioridade. Aí cheguei em casa, você veio? Falei, vim. Já viu, né? É bênção. Tem beijinho, tem carinho, tem tudo. Né? Abençoa a esposa, você é abençoado também. Então, discipline. Pense nela. Eu perdi muito no meu casamento, eu sou sincero, porque não fui disciplinado em algumas coisas. Porque meus pastores não foram disciplinados e não me ensinaram. Eu vim aprender aqui com o pastor Pascoal, sabia? Aprender com ele. Edson, não é assim. Edson, não, mas Edson do céu. Disciplina, colocar a esposa, os filhos, não é? Deuteronômio, troço complicado, né? Já viram aquele vídeo? Deuteronômio 11:9, né? Ensinai aos vossos filhos andando, sentado, caminhando, fala sempre. Disciplina. Se você for disciplinado, os seus filhos serão disciplinados. Eu, quando fui para o quartel, não tive dificuldade de dizer sim, senhor, não, senhor, quero morrer. Não tive dificuldade. Porque eu aprendi, né? É isso mesmo. Às vezes um colega lá teve que se explicar, ele ficou tão nervoso que ele fazia continência com as 2 mãos. Sim, senhor. Não, senhor. Sim, senhor. Para, rapaz. É uma mão só, rapaz. Sim, senhor. Em casa, disciplina do pai, da mãe. O que falta hoje, irmão, falta muito hoje os pais disciplinarem seus filhos. Os filhos hoje respondem aos pais, xingam os pais e fica por isso mesmo. Não pode, não. Depois vão dar no seu rosto. Vão bater na tua cara. Disciplina, a Bíblia manda disciplinar o filho. Um homem disciplinado disciplina seu filho. Ensinai vossos filhos. Outra coisa que eu quero já encerrando aqui,
finanças. Nem vou perguntar aqui quem é indisciplinado nas finanças, nem vou perguntar. Você é disciplinado nas finanças? Se não for, tem que ser disciplinado. Você não pode gastar mais do que você ganha. Foi feita uma pesquisa em Curitiba, e eu ouço muito a CBN, já ouvi mais, hoje em dia eu ouço menos, e que dizia, muitas casas têm um carrão na garagem, mas as contas estão todas atrasadas. Muitas casas têm um carrão na garagem, falta até alimento, porque tem que manter a aparência. E se você for disciplinado, você não vai ver esse carrão na garagem como prioridade. Você vai vê-lo como o próprio dinheiro, um meio, não um fim em si mesmo. Então, discipline-se para isso. Não gaste mais do que você ganha. Contribua, seja disciplinado em contribuir. Um certo irmão de uma certa igreja, não é? A igreja foi organizada. Acabou já? Acabou. Então, tchau para os irmãos. Uma igreja disciplina. Acabou, eu vou encerrar, não vou teimar com o mais antigo ali, de jeito nenhum. Mas, só para terminar, irmãos, atendi uma pessoa, e essa pessoa disse assim, pastor, o devorador me pegou. O gafanhoto não sei o quê, e foi falando, as minhas finanças, pastor, estão assim, assim. Aí foi falando, eu falei, você tem aí na sua bolsa, era uma mulher, a sua conta do cartão de crédito? Tenho, posso ver? Pode, dá licença. Aí comecei a ver. Falei, pois é, irmão, o devorador aqui é interessante. Esse devorador só gosta de churrascaria, só gosta de shopping e barzinho, interessante. Quem é esse camarada, esse devorador, que vai usando o seu carro? Ah, pastor, sou eu. Ela só comia churrascaria. Eu cuido de um pessoal aqui que estão sempre endividados, mas eles não fazem um miojo, não fritam um ovo, só come fora. Disciplina. Falei, para com isso, corta isso. Então, meus queridos, eu queria falar mais, mas o pastor Gerson não deixou. Então, para tudo na vida precisa de disciplina. Eu deixo com vocês duas perguntas ali, não é? Em quais áreas você precisa ser mais disciplinado? O que está faltando para começar? Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que Ele nos discipline, se preciso for, para sermos disciplinados, tá bom? Não falei mais por causa dele. Benção, pastor. Obrigado. É sempre assim, é sempre a gente rindo junto, né? Então, pessoal, vamos conversar sobre essas perguntas aí na mesa, tá? E é uma oportunidade de a gente ministrar um na vida do outro. Estamos aqui para aprender, não é para julgar, não, é para aprendermos como sermos melhores, disciplinados conosco mesmo, tá? Então, vamos conversar na mesa, pedir na mesa dos jovens aí. Pessoal, anota os nomes aí para poder saber depois, tá? A gente tem o controle aí. Misael, você aí na 11, tá? Quem está lá? O Alex. Alex está onde? Anota o pessoal aí, tá? E na 25, na 27 também. Alô. Meus irmãos, 8h20, e o nosso combinado é terminar 8h15. Então, já que estamos estudando sobre disciplina, nós vamos fechar, tá bom? Eu acabei de falar aqui com o nosso grupo, que talvez uma das coisas que atrapalham bastante a gente na questão da disciplina, é um pouquinho do que o pastor Edson falou no início, de que a disciplina é vista como
um conjunto de normas de um grupo, e um padrão que a gente deve seguir. E aí a gente vive numa sociedade que está o tempo todo falando de liberdade, de entretenimento, de uma vida pessoal, que você escolhe o que você quer fazer, aquilo que é agradável e bom para você. Então você olha a disciplina e diz, esse negócio é ruim, e eu não quero entrar nesse negócio, né? Então hoje a gente aprendeu aqui que viver debaixo de alguns padrões é sábio, é bom, é saudável, e Deus vai abençoar você. Começa com uma frase que o pastor Pascoal falava, ou fala ainda, né? Está vivo, né, pastor? Está vivo, não está aqui com a gente, mas tá vivo e ensina a gente. Ele falava alguma coisa do tipo, faz da coisa mais importante a coisa mais importante. Ou o mais importante é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. Então, escolhe quais são as prioridades da sua vida. Deus, família, dinheiro, recursos, a gente viu algumas coisas aqui. Escolhe o que você quer fazer, né? E vai em busca. A segunda pergunta é que é difícil, né? Primeiro a gente conversa, a segunda a gente desconversa. E aí, o que está faltando? Começar já, né? Começar já, tá? Começa já. Você quer orar mais? Hoje à noite você começa, dobra o teu joelho, fala com Deus. Você vai sair daqui, amanhã de manhã, um dia novo começa. Primeira coisa, a gente ouviu aqui na minha mesa, que coisa boa, dobro o meu joelho no chão, já começo a orar, para não deixar para depois. Se eu deixar para depois, não vou fazer, faz logo. Começa logo, e as disciplinas vão te fazer bem. Vida com Deus vai alinhar todo o resto. Então faz do Senhor a tua prioridade, mas sem abandonar outras coisas tremendamente importantes, como família, depois do Senhor. Depois do trabalho, depois tantas outras coisas. Mas vamos viver e vamos começar algo bom. Começa logo, começa hoje, tá bom? A gente vai orar, fica de pé no seu lugar, a gente vai orar agradecendo a Deus. Estou me lembrando aqui que nós estamos ajudando também nosso irmão ali para... Eu sempre esqueço o nome, perdão, querido. O Andy, né? Para ir na próxima montanha, no próximo top, né? E a gente está ali, ele está trazendo sempre coisas para vender de comida e tudo mais. Você pode comer, tem docinho gostoso. Eu já comi, maravilhoso, delícia, né? Então você come, você leva para tua casa, faz um agrado para a esposa, né? E abençoa a vida do nosso irmão para ele poder estar no nosso próximo top, tá bom? Lembrando sempre aí do Café com Negócio dia 28, se prepara para isso também. E nessa quinta, a gente se vê de novo, faz um esforço e vem aí para o Legado Pocket na quinta-feira, 20 horas, porque vai fazer bem, nós vamos falar de novo, um papo bacana de homens aí, tá bom? Vamos lá, vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela vida do pastor Edson, sempre uma inspiração para a gente aqui. E nós agradecemos porque a tua palavra, ela foi trazida a nós de uma maneira certeira. Nós precisamos melhorar em muitos aspectos. E nós queremos pedir perdão, porque aquelas coisas que estavam lá no slide, preguiça, procrastinação, gente, a gente faz isso tantas vezes, Senhor, e o Senhor sabe, porque o Senhor nos conhece. Então perdoa, porque a gente flexibiliza aquilo que é mais importante, o Senhor, a família, os recursos que o Senhor põe na nossa mão para a gente poder administrar. Nos ajuda, Deus, a começar um tempo novo, para sermos homens que podem ser usados pelo Senhor, para formar outros homens, líderes, que sejamos exemplo, para que novas gerações, novos líderes, novos homens de bem possam surgir. Começa com a gente, faz mudança na gente. Mas Deus, a gente ora pedindo para o Senhor nos ajudar, e às vezes a gente não faz a nossa parte. Que o Senhor nos ajude a dar os próximos passos. E é hoje à noite ainda, é amanhã de manhã, que a gente se lembre de fazer as melhores escolhas e que esses novos padrões na presença do Senhor nos façam ir muito mais longe do que temos vivido até aqui. Obrigado pela tua palavra, dá uma semana abençoada para a gente, e Deus, que o Senhor use a vida de cada homem aqui, para a tua glória, onde o Senhor nos leva nessa semana. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos lá, pessoal do louvor, volta aqui para a gente cantar a última. Vai dando um abraço aí na galera que está do seu lado. Desejo uma semana abençoada. Salva de palmas para o pastor Edson, mais uma vez, nossa gratidão. Deus abençoe, pastor.
exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu sangue.